Vamos tratar hoje da pergunta que continua na cabeça de todos nós. Como assim algumas pesquisas erraram tanto? E qual o peso da Lava Jato para o PT? Em primeiro lugar, meu boa noite, Raquel Landim, Caio Junqueira. A gente está esperando a Thaís Abeck. Thaís Abeck vai aparecer lá depois? Bom, dá um tempo para ela. Se ela não for, a gente vai nós. Vamos embora, então, vamos lá. Dia em Brasília, evidentemente, com forte repercussão, e um dos assuntos que mais foi discutido foi a questão da diferença entre o que as pesquisas eleitorais indicavam que poderia acontecer e os resultados que saíram das urnas. Vamos conferir primeiro a reportagem de Theo Cury. Em entrevista à CNN nesta segunda, o líder do governo na Câmara disse que vai propor um projeto de lei para criminalizar institutos que divulgarem levantamentos que sejam diferentes do resultado das urnas, considerando a margem de erro estipulada pela própria entidade. A minha proposta está sendo redigido um projeto de lei que vai dizer que pesquisa publicada na véspera da eleição que tenha diferença na urna maior do que a margem de erro é crime, punido com cadeia e multa. Porque só assim para a gente parar dessa manipulação da opinião pública por pesquisas equivocadas. Reeleito na Câmara, Eduardo Bolsonaro disse que vai coletar assinaturas dos deputados para abrir a CPI dos institutos de pesquisas, tendo como fato determinado a discrepância das intenções de voto para presidente e outros cargos. O senador Marcos Duval também formalizou um pedido de abertura de CPI para apurar a realização das pesquisas. Na disputa ao governo de São Paulo, o IPEC dava 10 pontos de vantagem para Fernando Haddad em relação a Tarcísio de Freitas um dia antes da votação. O Datafolha, 8. Nas urnas, o resultado foi o inverso. Tarcísio teve 42% dos votos, 6 pontos a mais que o petista, que terminou em segundo lugar. Na eleição presidencial, IPEC, Datafolha e IPESP traziam uma diferença de 14 pontos percentuais entre Bolsonaro e Lula na véspera do primeiro turno. Nas urnas, a diferença entre os candidatos foi de 5 pontos. Nas últimas eleições, as pesquisas já indicavam números diferentes dos resultados das urnas. Em 2014, o Datafolha indicava uma diferença de 17 pontos percentuais entre Dilma Rousseff, que buscava a reeleição pelo PT, e Aécio Neves, do PSDB. Nas urnas, a vantagem de Dilma foi de 8 pontos percentuais. A CNN apurou que aliados do presidente Jair Bolsonaro enxergam na Procuradoria-Geral da República a possibilidade da abertura de uma investigação sobre as empresas de pesquisa. Interlocutores de Augusto Aras, no entanto, avaliam que a chance disso acontecer é remota. Oficialmente, a PGR afirma apenas que até o momento não tem informações sobre o assunto e que, por isso, não é possível adiantar qualquer providência. Nós procuramos os 4 principais institutos de pesquisa. Apenas o IPEC se posicionou. Disse que as pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas e que não são prognósticos capazes de prever o número exato de votos que cada candidato terá. Disse ainda que, para presidente, a última pesquisa mostrou que não era possível afirmar se a eleição acabaria ou não no primeiro turno, que a pesquisa IPEC apontava Lula como o candidato que ficaria melhor posicionado no primeiro turno, e que isso também se confirmou. Sobre as pesquisas estaduais em primeiro turno, disse que reforça seu compromisso de buscar soluções que eventualmente possam ser agregadas ou consideradas, mas que este é um processo que requer tempo de estudo para que possam ser implementados. O Instituto Datafolha enviou uma nota há pouco, na qual afirma que as pesquisas não podem ser lidas como previsão do resultado de votação, mas sim como um retrato das preferências eleitorais no momento em que são feitas. A mesma nota ainda afirma que, durante a disputa presidencial, as pesquisas, o Datafolha, sempre indicaram as pesquisas Lula à frente, seguido por Bolsonaro, e que eleitores de Ciro Gomes poderiam mudar de voto até o dia da eleição. Ainda segundo o Datafolha, o voto útil, nesse caso, beneficiou mais o atual presidente, Jair Bolsonaro, portanto, do que seu adversário. Vamos à análise, nós temos prazer de ter aqui na nossa roda, sempre muito apreciada a sua presença, Antônio Lavareda, presidente do IPESP. Lavareda, o dano à imagem coletiva dos institutos de opinião é muito grande
E as dúvidas das pessoas em relação ao que aconteceu, muito forte. Nós estamos diante do que, Lavareda? De falsa interpretação de dados sólidos, de uso equivocado de metodologia que levaram a dados equivocados ou ambos? Olha, boa noite, William, boa noite, Raquel, boa noite, Caio. É um prazer estar conversando com vocês e, sobretudo, com os espectadores da CNN nessa noite. Bem, é óbvio, William, você tem toda a razão a apontar o grande desgaste dos institutos de pesquisa, da imagem dos institutos de pesquisa. Não é? E qual é o motivo? Eu remetendo ao fulcro da questão, ou seja, a essência da questão. Qual é o motivo principal? Onde é que está o erro exatamente? O erro está, William, e eu, antes de apontar o erro, eu vou dizer a responsabilidade, eu vou tentar apontar a responsabilidade. A responsabilidade é dos institutos de pesquisa e dos veículos de comunicação que têm sistematicamente apresentado os resultados das pesquisas, sobretudo à véspera da eleição, como se fossem prognósticos, a despeito de saberem ambos, veículos, jornalistas e, sobretudo, os institutos de pesquisa e pesquisadores, que resultados de pesquisas, sobretudo em sistemas pluripartidários e de voto obrigatório, como é o caso do Brasil, não podem, não devem ser vistos como prognósticos. Ou seja, quando o Instituto escolhe uma amostra, seleciona uma amostra para representar, né, a percepção, a opinião, a preferência eleitoral do total do eleitorado, William, ele está apontando pelos seus resultados para a sociedade que o candidato X ou Y tem 30% ou 40%, por exemplo, dos votos do total do eleitorado. Ele não está, porque esse não é o procedimento, dizendo que fulano A ou B, Beltrano, vai ter tantos por cento dos votos válidos. Ou seja, a amostra não é para selecionar votos válidos. Aliás, a amostra não seleciona nem o procedimento amostral, o survey, a pesquisa quantitativa, nem mesmo ela colhe votos, ela colhe intenções de voto, atitudes e opiniões. Pois bem, mas os veículos, juntamente com os institutos, e a responsabilidade é de ambos, no meu entendimento, não têm resistido à tentação de, às vésperas das eleições, tomarem a intenção de voto estimulada, converterem-na nos supostos votos válidos e divulgarem esses supostos votos válidos, e o espectador tem todo o direito de ver aquilo como se for um prognóstico. Resultado, quando há uma aproximação, ok, todos festejam. Quando há grandes diferenças, há um enorme problema e, obviamente, em prejuízo da imagem dos institutos. Eu sinto a vontade para falar e abordar isso. Eu soltei uma nota hoje, distribuí no Twitter, na rede de WhatsApp, em que eu analiso os dados das últimas pesquisas. Peguei a pesquisa nossa, que foi mencionada ainda há pouco, mostro uma comparação entre os dados do IPESP e os votos válidos do TSE. Pois bem, comparando os dois números, a impressão que passa é que teria havido um erro enorme entre os 35 de votos válidos que o IPESP calculou, porque isso é demandado por toda a mídia às vésperas da pesquisa, mas também o Instituto incide nesse comportamento, e os 43 do Bolsonaro, 43,20. 8 pontos de diferença fora da margem de erro. Mas, por outro lado, Lula com 49 nos votos válidos do Instituto e com 48,4 de votos válidos no TSE. Mas beleza, então o Instituto acertou Lula e errou Bolsonaro e outros. Não, exatamente o contrário, William. Na verdade, a pesquisa colheu de intenção de voto estimulada, e isso foi divulgado ao meio-dia do sábado, Lula com 43% e Bolsonaro Lula com 46% na estimulada
e Bolsonaro com 33% na estimulada. Pois bem, Lula teve 36,60, 37, uma diferença de 9 pontos. E Bolsonaro teve 32,6, aproximadamente 33. Ou seja, a pesquisa teria acertado na mosca com relação ao Bolsonaro. Qual é a diferença entre os totais apurados pelo Instituto e os resultados totais do TSE? O TSE só divulga os votos válidos, mas nós planilhamos os resultados apurados dentro do total do eleitorado registrado no TSE. O que é que Bolsonaro teve? Bolsonaro teve não os 43%, que se supôs 44%, Bolsonaro, de votos válidos, ele teve 32,64% do total dos 156 milhões e meio de eleitores brasileiros. Assim como Lula teve 36,60% do total do eleitorado brasileiro. E o que é que mudou? O que é diferente, radicalmente diferente nas duas pesquisas? Muito mais do que essa diferença de Lula na pesquisa e na apuração do TSE, William. É o seguinte, não sabe, não, todos os candidatos tinham seus percentuais, havia 3% que diziam que votariam branco e nulo, na verdade foram 4,41% sobre o total do eleitorado, não sobre os votantes. Mas havia também na pesquisa, não sabe, não respondeu 1%, no Datafolha era 2%, no IPEC 2%, tudo mais. Pois bem, esse 1% que não tinha ainda uma decisão, etc., se transformou em 20,95% aproximadamente, 21% de alienação. E de onde é que saiu essa alienação, William? Essa alienação saiu, grosso modo, de dois contingentes, do eleitorado de Lula e do eleitorado dos candidatos de terceira via, que teria agregado na pesquisa 16 pontos na sexta-feira e terminou com 6,33 sobre o total. Lavareda, não, é o seguinte, eu desculpe a interrupção, mas é porque são tantos números e sem o apoio de uma tela, dificilmente alguém vai conseguir guardá-los. Eu queria ver se eu consigo conceitualmente reproduzir o seu argumento e, evidentemente, você vai me corrigir imediatamente se eu cometer alguma injustiça. Primeiro, aceitamos e somos gratos pela sua crítica. Achamos que a crítica é fundamental para a gente melhorar o nosso trabalho. A sua crítica a todos nós, profissionais de imprensa, é direta e contundente. Ela está dizendo simplesmente o seguinte: vocês, profissionais de imprensa, estão usando de maneira errada uma ferramenta. Vocês estão transformando uma ferramenta que tem um propósito num outro, para o qual ela não foi desenvolvida. Resumindo, vocês estão usando como prognóstico o que não é feito para ser prognóstico. Aceitamos a crítica. O outro ponto é, você aponta uma confusão conceitual na maneira como os números são apresentados. O que vocês pesquisam nos institutos é o total dos eleitores. Ou seja, a proporção que Lula, Bolsonaro ou quem for, tem do total de votos. Mas isto é outra coisa na realidade, que não é o total. Aí nós temos votos válidos de uma série de categorias. Não sou capaz de reproduzir todos os números que você deu, mas eu prossigo na trilha conceitual, Lavareda. Como explicar, mesmo com o seu argumento, que no caso de São Paulo, as pesquisas apontaram o contrário do que aconteceu? Você deu uma série de números para nós para evidenciar que, no fundo, as pesquisas não erraram quando se trata da eleição presidencial. Mas em São Paulo foi completamente equivocado. Ótimo ponto, William, ótimo ponto. Agora, antes, só para que o espectador possa ir nos acompanhando, eu só queria fazer um pequeno reparo à sua fala. À vontade. O meu comentário não é de crítica aos veículos. O meu comentário... Mas nos faz bem a crítica, não se preocupe com isso. Não, eu tenho certeza que vocês podem compreender, mas meu comentário é que esse comportamento não existiria sem comportamento equivalente dos institutos. Eu digo isso no meu comentário de hoje. Ou seja, nós, os institutos, de certa forma, de forma associada aos veículos, nós temos reiteradamente cometido esse equívoco, que, aliás, eu apontei num texto que no meu tweet de hoje eu também
menciona um texto de maio, num seminário da ABEP, cujo título era "Por que as pesquisas não devem ser interpretadas como prognósticos eleitorais?". E eu falo lá nas duas coisas, falo no fenômeno da abstenção, que tem a ver, sobretudo, com a questão nacional, e falo, William, no voto estratégico, que tem a ver com a questão de São Paulo. O que é que houve? Primeiro, em boa parte dos estados, na maioria dos estados, a eleição foi resolvida ontem, em bom número de estados, sobretudo com reeleição de governadores. Os institutos, de forma geral, entre aspas, se aproximaram, apontaram a tendência de reeleição da maioria esmagadora dos governos estaduais. Em alguns estados, houve surpresas. Estados como São Paulo, mas não só São Paulo, como a Bahia, como Mato Grosso do Sul, onde o quarto virou primeiro colocado, como Santa Catarina, onde o quarto virou segundo colocado, como o Rio Grande do Sul, em que o segundo virou primeiro colocado. E o que é que explica isso, William? Uma eleição nacionalizada, uma eleição que é símile da eleição de 2006, hiperpolarizada, aliás, com o mesmo índice de fragmentação, com o mesmo montante de polarização de 2006, com os dois candidatos reunindo juntos 91% dos votos, agora até um pouco mais, exatamente como 2006. Eleições estaduais nacionalizadas. E a onda do alinhamento do local, do estadual com o nacional, ocorrendo nos últimos dias, nos últimos momentos, e, como a teoria do voto estratégico mostra, até e principalmente após o anúncio das últimas pesquisas. Eleitores, William, 15 dias antes da eleição em São Paulo, 15% dos paulistas, na pergunta espontânea, não tinham ainda um candidato a presidente. Esse número subia para 32% na pergunta sobre candidatos ao governo do Estado e 65%, eu vou repetir, 65% no que concerne à eleição de Senado. Isso tudo foi sendo resolvido na reta final e por alinhamento, ou seja, votou-se no último dia, escolheu-se o candidato afinado com o candidato nacional. Porque é assim, é top-down que a teoria nos diz que a nacionalização se dá. Vamos entrar agora Agora vamos entrar numa sessão de pergunta e resposta, Lavareda. Jogo rápido agora, vamos lá. O que você está pontuando foi um voto, quase um voto útil em Bolsonaro e em tudo que estava em torno dele, diante de uma pesquisa, de uma perspectiva de Lula vencer em primeiro turno. Mas eu conversei com você várias vezes antes do resultado das eleições e você me dizia que essas eleições iam ser a prova do pudim. Lembra? Que a gente ia ver se quem estava com a razão era Ibope, Datafolha, que calculavam ainda, Ibope, perdão, né? Agora chama IPEC, que calculavam ainda de um jeito sem ponderar a renda, com uma outra metodologia, ou os novos institutos que estão surgindo e que ponderam a renda e que usam novas metodologias. E aí, quem venceu a prova do pudim? Olha, quem venceu a prova do pudim foi o eleitor. A prova do pudim foi o eleitor que, na reta final, escolheu, para dar inteligibilidade ao seu voto, o alinhamento com a eleição nacional, com a polarização nacional, Raquel. Na última, é isso que, por exemplo, você pega um estado ultraconservador como Santa Catarina. Em Santa Catarina se enfrentava o governador do estado, lembrar que dos 19 candidatos ao governo, governadores candidatos à reeleição, 17 ficaram em primeiro lugar, a maioria esmagadora já levou a eleição, a recondução no dia de ontem, somente o Moisés de Santa Catarina e o Rodrigo Garcia não passaram para o segundo turno. Pois bem, estava o Jorginho Melo, senador, amigo de Jair Bolsonaro, tinha o prefeito de Florianópolis, o Jean, e tinha o Décio, um político do PT, lá em quarta posição, um estado ultraconservador. O que é que ocorreu no dia da eleição, praticamente da véspera para o dia, e os trackings dos candidatos, aquelas pesquisas internas que acompanham no dia a dia a dinâmica das campanhas, quando descobriram, era exatamente no sábado, na véspera da eleição, praticamente, e isso se demonstrou no domingo apenas. E o eleitor de Santa Catarina, nas proporções devidas, a grande maioria bolsonarista,
conduziu o Jorginho para o primeiro lugar, que já estava, consolidou, elevou, e deixou o segundo e o terceiro colocado para trás e colocou o candidato do PT. A polaridade nacional se estabeleceu em Santa Catarina, assim como em São Paulo, onde Jair Bolsonaro ganhou, levou junto o Tarcísio, que ultrapassou o candidato petista Fernando Haddad, alinhado com o candidato, o ex-presidente Lula, que também ficou em segundo lugar no estado. Caio. Ou seja, há uma lógica, há uma inteligibilidade nessas escolhas e na aproximação do jogo político nacional com o jogo político estadual. Lavareda, o que esse episódio de ontem deve mudar na relação dos institutos? Não digo nem com a imprensa, eu digo principalmente com a sociedade. Deve ser feito alguma reunião entre vocês, nova pactuação ou não? Apenas as notas que vocês soltaram hoje bastam? Não, você toca num ponto muito importante, Caio. 15 dias atrás, eu, numa live, num debate, numa mesa da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, 15 dias atrás, eu já imaginando que ia haver muita polêmica, já estava havendo e deveria vir mais. Eu não imaginava que fosse tanto, obviamente, que deveria vir muita polêmica sobre as pesquisas e principalmente para a própria reflexão dos institutos. Sugeri que a ABCP, juntamente com a ABEP, Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, eu sou sócio da ABCP, sou membro do Conselho de Opinião Pública da ABEP e também da Abrapel, Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais, da qual eu sou presidente de honra. Eu sugeri a formação de uma comissão para, imediatamente após as eleições, proceder uma reflexão, um seminário, um painel, para aprofundar os estudos e as análises sobre o comportamento dos institutos e os resultados dos institutos nessa eleição. Que, aliás, isso deverá, se a minha ideia prosperar, ser feito regularmente. A EEI, porque a Associação Americana dos Pesquisadores de Opinião Pública, Caio, faz isso regularmente após cada eleição presidencial. Lavareda, por último, curto, você acha que... Lavareda, desculpe o uso da expressão coloquial, bem-humorada, todos nós nos conhecemos. Aparentemente a vaca foi para o brejo. Sai de lá? A vaca foi para o brejo, qual dos brejos e qual das vacas, William? A vaca sagrada das pesquisas eleitorais aparentemente rompeu a barreira do curral e escorregou para dentro do brejo. A minha pergunta as pessoas... Lavareda, quando as pessoas voltam a confiar em vocês? Vai durar um tempo, vai demorar um tempo para que as pessoas voltem a acreditar, a média das pessoas, nas pesquisas de opinião, nas pesquisas eleitorais. O que é que eu digo sempre, William? E outro dia eu falava isso numa roda de grandes empresários e eu havia sido convidado para fazer uma palestra para eles, e eles já eram críticos, antes mesmo da data de ontem, sobre pesquisa, etc. Eu dizia, olha, vamos fazer o seguinte, é preciso vocês terem cuidado para que a criança não seja jogada fora juntamente com a água do banho, que é aquela velha expressão conhecida. Por quê, William? Porque quando nós criticamos as pesquisas de opinião, que na época de eleições são chamadas de pesquisas eleitorais, nós precisamos lembrar que elas utilizam rigorosamente a mesma metodologia, seja quantitativa, seja qualitativa, das pesquisas de mercado, William. Sim. E o mundo ocidental capitalista deve muito à utilização intensiva e extensiva dessas metodologias para desenvolvimento dos seus produtos e marcas. Em segundo lugar, os governos não podem perceber a direção das opiniões e dos sentimentos da sociedade apenas nas eleições a cada 4 anos. Por isso, os políticos, governos, instituições, meios de comunicação precisam receber o insight, a inspiração e a informação sobre os sentimentos populares, sobre a opinião pública, proveniente de pesquisas com essa mesma metodologia. Então, eu quero dizer, é importante, fundamentalmente, para os institutos fazerem um mergulho nos seus procedimentos, e eu acho que a divulgação desses procedimentos pelos institutos merece ser especialmente
examinada. Eu já apontei o problema. O problema é que o Instituto de Pesquisa de Opinião não pesquisa votos válidos. Ele pesquisa intenções de voto sobre o total da população. E não é assim que tem sido divulgado sistematicamente, sobretudo às vésperas das eleições. E, em segundo lugar, a sociedade. As pesquisas de opinião, William, vocês sabem disso, são um espelho diante da sociedade para que a sociedade conheça o que ela própria pensa, o que ela própria deseja, o que ela própria critica e aspira. E, portanto, a sociedade não pode apenas criticar e arriscar, estilhaçar esse espelho, William. Lavareda, eu queria fazer um duplo agradecimento. Primeiro, a sua disposição de estar aqui numa troca franca e aberta. E, em segundo, pelas observações que eu considero muito procedentes feitas por você em relação a como nós, jornalistas, utilizamos essa ferramenta nos últimos tempos. Está anotado. Muito obrigado, Antônio Lavareda, presidente do IPEC. Nosso boa noite. Boa noite, foi um prazer mais uma vez estar com vocês.